Paz do Pai e do Messias a todos os irmãos e as irmãs. Não se esqueçam, irmãos e irmãs, o Messias, quando ele andou nessa terra, ele se chamou Emanuel. Ele voltou para o reino, novo nome, Apocalipse 3:12. Irmãos e irmãs, hoje eu vim fazer esse vídeo para que os irmãos e as irmãs que estão despertando para a verdade, conhecendo a verdade que o Messias veio revelar. Não se esqueçam que o Messias ele disse: o que agrada mais ao Pai? Aquele filho que se arrepende do erro, volta atrás, ou aquele que se julga certo, mas comete o erro? O que eu estou tentando explicar, irmãos e irmãs, é simples. Na religião, eles só falam do pecado da desobediência, lá no princípio, né? O que aconteceu com Adão e Eva. Mas eles esquecem que o Messias, quando ele veio, ele falou que eram 2 filhos e que um deles desobedeceu, mas ele se arrependeu, ele voltou atrás. E a partir do que ele se arrependeu, ele estava morto, o próprio Messias explica, mas ele voltou à vida. Irmãos e irmãs, ali quando o Messias está contando essa parábola, meus irmãos, ele está falando de Adão. Então é bem simples, irmãos e irmãs. A gente vê que não tem muita coisa escrita a respeito de Adão no livro Bíblia, porque os primeiros 5 livros quem montou é Moisés. E entendam, meus irmãos, Moisés, ele é o adversário, ele é o acusador. Para descobrir isso, aqueles que não sabem, João 5:45, Messias falou que é Moisés que vai acusar. E Apocalipse 12 confirma, meus irmãos e irmãs. Então, para aqueles que ainda não sabem, é bem simples, irmãos. A lei do Pai, os 10 mandamentos que foi entregue a Moisés através de anjos, o próprio relato de Estevão em Atos 7 mostra que os mandamentos vieram através de anjos, e isso derruba por terra o que Moisés escreveu, a mentira, né? O acusador. Então é bem simples, meus irmãos. Ele recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, que está escrito lá: não matarás, não roubarás, não fará imagem e escultura do que é em cima no céu e embaixo na terra. É bem simples, irmãos. Ele não respeitou os 10 mandamentos. O amor ao Pai e ao próximo, os 10 mandamentos reduzidos a 2, abrangem o amor. A lei do Pai é o amor. Então é bem simples, meus irmãos. Quem não amou o seu próximo, aquele que matou, roubou, destruiu, não amou. Porque amar é o oposto de praticar o mal. Então é assim que a gente descobre quem são aqueles que fizeram a vontade do Pai. Em Apocalipse 12 mostra lá que aqueles que fizeram a vontade do Pai não amaram as suas próprias vidas para testemunhar essa verdade. E então, irmãos, o primeiro testemunho é Adão. E aí eu pergunto a vocês, o nosso Pai fez Adão, ele foi o último anjo feito. Nosso Pai não fez ele para morrer, mas o dragão, ele desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo, como está em Apocalipse 12. E a primeira coisa que ele fez foi enganar a Eva no jardim. Pois, é como eu digo, né, irmãos e irmãs, imagina, o nosso Pai ele não tinha terminado a criação ainda, quando o dragão caiu, né? Essa luta, ela vem do reino. E ela vai terminar aqui, como está escrito em Apocalipse, né? Aquilo que começou no reino vai terminar aqui. Então, irmãos, Eva não tinha sido criada ainda.
e ambos foram criados pelo nosso Pai. Adão, criado do pó da terra, e o sopro de vida, né? E a Eva tirada de Adão, que foi feito a imagem e semelhança do Pai. Então todos nós somos a imagem e semelhança do Pai, pois a mulher ela foi tirada do homem. E isso o dragão, imagina, né? Se ele já desceu com grande ira, como ele não deve ter ficado, pois a criação do Pai ainda não tinha sido terminada, né? E aí o que aconteceu, meus irmãos? Um filho que errou, que foi expulso, ele não se arrependeu, né? E o fruto dele foi o quê? A morte vir a existir, enganando a Eva no jardim. E por que Adão e Eva não é falado nas religiões? Não tem proveito, né? Porque que proveito teria naqueles que desobedeceram, mas que voltaram atrás e se arrependeram e fizeram tudo perfeito? E por que eu digo isso, meus irmãos e irmãs, que fizeram tudo perfeito? Porque eles desobedeceram e através da desobediência incorreu o quê? A morte veio a existir, mas também eles estavam no jardim e assim como os anjos foram expulsos do reino, Adão e Eva foram expulsos do lugar que o Pai preparou, o jardim. Não se esqueçam, o Pai tinha colocado tudo em sujeição a nós, a Adão e Eva. E eles foram expulsos do jardim e expulsos da presença do Pai, assim como os anjos caídos também. Então, é simples, meus irmãos, a partir dali, o nosso Pai, ele se afastou, pois imperfeitos, e o Pai é perfeito. Então, luz e trevas. E a partir daí, meus irmãos, aquilo que o Pai falou que aconteceria, Adão e Eva acataram. Vai ter que trabalhar para poder comer? Adão e Eva fizeram isso. Sede fecundo e multiplicai-vos, e a mulher vai sentir dor ao dar à luz? Se cumpriu, meus irmãos. Porque essa foi a consequência da desobediência, mas quem fez a desobediência acontecer foi o dragão, aquele que foi expulso do reino. Só que os anjos caídos que caíram do reino são eternos, mas eles ao cair fizeram que a gente virasse carne e sangue. Só que nós temos que pegar o exemplo de Adão e Eva e se arrepender e não praticar o que é errado. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não se esqueçam, meus irmãos, Adão e Eva, pelo menos ali descreve a idade de Adão, porque geralmente no livro Bíblia eles colocam sempre a genealogia do homem, né? E a da mulher fica ocultada. Mas ali diz que Adão viveu 900 anos. Percebam, meus irmãos. Ele viveu 900 anos, quase 1000 anos. E se vocês verem tudo que aconteceu do período da desobediência e do período de vida de Adão, é simples, meus irmãos. Por que não tem relatos ali? Porque Adão não serviu aos anjos caídos. Mas de Adão saiu Abel e Caim. E quem deu ouvidos ao dragão? Já que Eva e Adão já tinham sido enganados e depois disso não foram mais. Caim matando Abel. Então a pergunta é simples, irmãos e irmãs: quem veio para matar, roubar, destruir? O dragão, a antiga serpente? E a partir disso, meus irmãos, a partir de Caim surge a descendência do dragão. Então, a partir do momento que vocês vão acompanhando
Caim, depois de matar o seu irmão, uma cidade onde ele colocou o nome Enoque do filho dele. E aí, para nos enganar mais uma vez, porque foi Moisés que escreveu, na genealogia de Sete tem o Enoque, e na genealogia de Caim, Enoque, o próprio filho de Caim, é aquele Enoque que foi tomado por Deus, que Deus o amou e o tomou para si. Só que não se esqueçam, é como eu falei, o Pai se ocultou, pois o Pai não tem parte com as trevas. Enquanto estávamos no jardim, existia a presença do Pai. Depois da desobediência, a morte veio a existir. E aqueles que leram o Apocalipse entendem o que eu estou falando, pois a morte, que é o inferno, a sepultura, será lançada no lago de fogo e enxofre. Não se esqueçam, meus irmãos, são 4 cavaleiros descritos em Apocalipse. O branco, que é a besta, o amarelo ou pardo, algumas ali descrevem as cores meio que diferentes por cada tradução, mas são 4 cavaleiros e um deles é a morte, só que não é um anjo caído. A morte veio a existir. O inferno, a sepultura, e vai ser lançado no lago de fogo, pois aqueles que forem para o reino vão adquirir a vida em abundância que o Messias veio trazer, pois a morte veio por um homem, um filho do homem, que é Adão, que é filho do nosso Pai, não nascido de mulher, gerado pelo próprio Pai como o Messias. Só que o Messias, ele veio, e por ele veio a vida, e ele veio em carne e sangue. Ele veio através do Espírito do Pai sobre Maria. E aí o Messias nasceu e fez tudo perfeito. Ele trouxe a luz ao mundo. Ele revelou o nosso Pai, a vontade do nosso Pai, assim como Adão fez. Por isso que Moisés não escreveu nada de Adão, mas o Messias mostrou o valor de Adão, dizendo aquele filho que estava morto, mas que se arrependeu e voltou à vida. Então, meus irmãos, eu fiz esse vídeo para tentar ajudar vocês a abrirem os olhos e buscarem o entendimento, a verdade que se encontra no livro Bíblia, que foi mexido, que foi adulterado pelos homens falhos e pecadores. O próprio Messias, ele disse, a falsa pena dos escribas já estava adulterando. Ao nosso Pai ninguém engana. O nosso Pai já sabia que isso ia ser feito. O nosso Pai sabe tudo, por isso que ele já nos mostrou em Apocalipse como será o fim. Meus irmãos e irmãs, não se esqueçam. Apocalipse 3, a partir do versículo 8. O nosso Pai, ele sabe aqueles que estão professando a verdade. E ele diz que ele vai tirar a gente dessa prova que é de vir sobre todo o mundo. O nosso Pai nos ama e está nos chamando. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante nas pragas. Meus irmãos, não existe glória na morte. Derramamento de praga e fogo não é amor. Os frutos do Messias, não se esqueçam. O Messias curou, ressuscitou, multiplicou, fazendo a obra do nosso Pai que está no céu. O nosso Pai está no céu, no reino, nos chamando a um lugar preparado. Apocalipse 12. O lugar está relatado em Apocalipse 11. Isaías 35 relata aqueles que irão para esse lugar. Daniel 12 relata
quando o Messias volta para nos buscar. Mateus 24, como ele irá nos buscar dos 4 cantos da terra com seus anjos para recolher os escolhidos. Meus irmãos, nós estamos chamando. O maior exemplo de todos que nós temos, o Messias e Adão. Porque aquele que pratica o amor ao Pai e ao próximo e que vive a sua vida como Adão fez, meus irmãos, não servindo a anjos caídos, não tendo no entendimento Deus, Jesus, está fazendo o certo. Agora aquele que no entendimento tem Jesus Cristo, que se encontra na Umbanda, no Espiritismo, Catolicismo, Protestantismo, não conhece o Messias que está no reino e tem um novo nome. Jesus Cristo, ele está aqui, ele está ali. O Messias está no reino, mas ele vai vir para nos buscar. Agora, Jesus Cristo, próximo, vai surgir para ser servido e adorado por aqueles que o seguem onde quer que ele vá. A abominação da desolação, meus irmãos. Nós estamos vendo aí a todos os dias. São vulcões. As coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Está próximo e nós estamos chamando, meus irmãos, a um lugar preparado. Então não se esqueçam. Não confiem naquilo que Moisés escreveu, meus irmãos. O acusador que acusa diante do Pai de dia e de noite. Ele não está lá na presença do Pai no reino, porque ele não pode voltar mais para lá, ele foi expulso. É aqui nessa terra que ele acusa a gente. Quando a gente está dentro de um aprisco, dando glórias a Deus e batendo palma, e pagando dízimos, coisa que o Messias não pediu, porque o Pai não habita em templos. Agora, aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, do acusador, que estão se botando como uma barreira para vocês não descobrirem a verdade, o ensinamento do Messias, esses já têm a sua recompensa. Está escrito, melhor que não tivessem nem nascido. Então, meus irmãos, se vocês acham que estão no certo dentro da religião, não se esqueçam de uma coisa. O Messias é a verdade. O Messias é o caminho, a verdade e a vida. É ele que guia o Pai. Então, se o ensinamento do Messias é o contrário do que é praticado na religião, quem está mentindo para vocês e pelo quê? Já que o evangelho que o Messias anunciou do reino, e não da prosperidade, riqueza e abundância na terra, pois haverá novos céus, nova terra. Então, busquem, leiam a palavra, o ensinamento do Messias, pois está próximo. Um forte abraço a todos vocês, eu espero que esse vídeo ajude e um muito obrigado a todos os irmãos que todos os dias estão repartindo a verdade por amor a nossos irmãos. Paz, irmãos.